ames mucho, la vida te entierra. Levántate y lucha, no seas flojo. El éxito llega pa'l que es forjoso. Estamos no ar, berracos e berracas desse Brasil. Está começando o Acorda Berraco, o futuro maior e mais berraco podcast deste Brasólia. Muito prazer, eu sou Rodrigo Matos, host desse podcast. Estou com ele hoje aqui, Nino Oliveira, que é co-host do programa e dono de um dos sorrisos mais bonitos do bairro Calux. Fala aí, Nino. Mas sorriso metálico, Planalto. É um dos mais bonitos do Calux, do Planalto ainda não. Né? Tá bom, começou bem. E hoje, cara, a gente tá com um artista aí dos sorrisos, cara, um berraco que tá inovando nesse segmento, um cara que vai trazer um conhecimento muito legal pra gente. Se eu fosse você, eu já salvava esse episódio, já compartilhava aí com os seus amigos, porque vai ter muito insight bacana. Mas antes eu queria dar um recado aqui, que a gente conta com o apoio da Santa Muleta. A Santa Muleta é a primeira rede de franquia de locação de produtos ortopédicos do Brasil. A Santa Muleta tem um modelo de franquia onde você pode trabalhar de casa ou de qualquer lugar alugando produtos ortopédicos. Já pensou em ter uma renda extra ali recorrente de 2 a 3 mil reais por mês, investindo menos de 20 mil reais? É bom, hein? É bom. Então, se você gostou, tem um QR Code aqui na tela. Ou se não, você acessa ali santamuleta.com.br e vem fazer parte da futura maior franquia de ortopédicos do Brasil. É isso aí. Hoje a gente vai falar de um negócio que todo mundo tem, Nino, mas pouca gente cuida direito aí, que são os dentes. Você tá cuidando do seu, Nino? Eu tô aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí. E quem tá aqui com a gente é um cara que manja tudo de odontologia, tecnologia, e o cara tem umas histórias aí sensacionais que prometem aí. Apresenta ele pra gente, Nino. Convidado especial de hoje é o Dr. André Lima. Sua empresa é o Espaço Orales Odontologia. Ele está há 27 anos no mercado. Poxa, bastante tempo, hein? Tem como hobbies trabalhos manuais, jogos de tabuleiro, viagem e lazer com a família. Importante. Trabalhos manuais. Algo que ninguém sabe que ele é... algo que ninguém sabe. Curiosidade, Rodrigo. Algo que ninguém sabe. Olha que legal que ele fez. Ele atendeu uma comunidade indígena no Xingu e Araguaia. Olha só. Um aluno. Faz muito tempo, doutor? Que legal. Faz bastante tempo. Olha. Ele era recém-formado, hein? Teve uma experiência boa. Legal. Seu segredo para o sucesso é nunca desistir. Só é digno de aplauso quem souber lidar com as vaias. E seja sempre humilde e desaberto a aprender coisas novas. Até para receber medalhas, somos obrigados a baixar a cabeça. É isso aí, cara. Eu recebia umas medalhas olímpicas e ficava assim, cara. Vou devolver minhas medalhas. É isso aí. Esse aí é o Dr. André Lima que está aqui com a gente hoje. É isso aí, doutor. Quer mandar já uma pergunta para ele de cara? Não, primeiro vamos parabenizar. Que eu pareço burrinho, mas eu fico por dentro de todos os assuntos. O Brasil ganhou excelência em odontologia, é isso? É isso aí, né? Eu fico orgulhoso, cara, porque o brasileiro, eu falo... E várias pessoas de fora que vieram tratar aqui, falei que para eles é mais barato. Hoje em dia, cara, odontologia. E falei, atendimento melhor, virou meu psicólogo, o doutor é meu psicólogo, pergunta o que eu quiser, gringos. E não tem como os técnicos... O brasileiro tem mais técnicas para isso. Ele desenvolve o produto, a gente técnicos. Chegamos à excelência. Queria que o senhor falasse sobre... O senhor deve estar orgulhoso também, porque o senhor faz parte dessa bancada aí, né? Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite. Rodrigo, Nino, obrigado. Vocês que estão aqui acompanhando esse podcast. Muito honrado com esse convite. É muito bom conversar e trazer um pouco mais desses assuntos, né? Realmente, a odontologia brasileira, ela é referência mundial. A melhor faculdade do mundo em odontologia é brasileira, é a USP, seja em São Paulo, Ribeirão Preto ou Bauru. Você é formado na USP, né? Eu sou formado pela USP, então eu tenho muito orgulho da minha casa, tenho muito orgulho do símbolo que eu levo e do conhecimento que eu tive nesse tempo. E é referência mesmo. O dentista brasileiro, ele consegue juntar o que tem de melhor de cada estilo do mundo inteiro. Então, tem né, o pessoal europeu
e os asiáticos primam muito pela função. Não importa se está bonitinho ou não, mas se está funcionando, está tudo bem. Já os americanos primam muito pela estética, independente se aquilo não está funcionando, mas se está bonito, está bom, mesmo que não esteja funcionando. E o brasileiro conseguiu pegar o de melhor desses dois mundos. Então a gente faz coisas belas e que funcionam. Olha que legal, Então não isso sabia. nos diferencia bastante da odontologia mundial. E assim, é o jeitinho brasileiro finalmente servindo para algo do bem, né? Servindo É pra- porque as pessoas vão falar assim, mas o Brasil... Porque a gente tem essa frase aí, cachorro vira-lata, né? Que a gente tem... Síndrome de vira-lata. Síndrome de vira-lata. Aí fala, mas o Brasil não tem isso, não tem aquilo. Mas eu acho que, pelo que eu vou no dentista há anos, o que manda são as técnicas, né? Porque eles desenvolvem muitos produtos lá fora. Provavelmente que vocês compram vem muito de fora. E tem muita tecnologia agora, né? Como que Então, a mas tecnologia isso está ajudou? mudando, A viu? técnica Isso está manda. mudando. A gente tem produtos de excelente qualidade. A gente tem produtos de primeiríssima linha, empresas extremamente conceituadas. Por exemplo, hoje, um dos implantes mais tecnológicos do mundo é feito no Brasil. É uma fábrica em Jundiaí, com um sistema que ninguém tem. É um implante que ele é impresso em 3D por laser. Uau. Então, é uma coisa assim fantástica. Claro que, historicamente, o Brasil não tem muita fama de ter um parque industrial odontológico de relevância. Então, muitos produtos, a maioria dos bons produtos ainda vem de fora, mas a gente tem muitos excelentes produtos aqui. E aí, com relação à técnica, quer dizer, o produto em si só não quer dizer nada. Se você não tiver alguém com talento, com visão e com conhecimento para fazer no lugar certo, na hora certa, da maneira certa, não adianta Não nada. funciona. Então, a gente, o brasileiro tem essa capacidade de inovar, né? Então, as técnicas desenvolvidas por brasileiros ou técnicas internacionais aprimoradas por brasileiros tiram a gente do lugar comum fácil. Assim. Então, hoje, grandes expoentes do cenário internacional, tanto de pesquisa quanto de atuação clínica, são brasileiros. Não só na técnica, como tratamento também, né? Diz que o tratamento aqui, o dentista, ele tem mais... Você pode conversar mais Então, com o seu mas isso aí é paciente, por né? conta do brasileiro em si, né? O Então, latino, o exatamente, brasileiro em si. né? Nós somos muito acolhedores, né? Eu atendo muita gente que vem de fora, tanto brasileiros expatriados, né? Que trabalham no exterior e que vêm depois visitar a família e acabam passando no dentista, ou pessoas que vêm de fora para se tratar conosco, justamente por causa disso, porque a gente alia esse clima acolhedor que o brasileiro tem de proximidade, que isso traz muito conforto para o cliente, né? A gente sabe que o tratamento odontológico não é a coisa mais deliciosa do mundo. Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, que delícia, hoje eu vou fazer um canal. Você não, Mas você não também fica não é o mais doloroso, né? Então, É mais mas hoje não traumatizador, né? mais, mas hoje não mais. Essa história da odontologia traumatizante não existe mais. As técnicas evoluíram demais, os materiais, os equipamentos. Então, aquela odontologia que deixou traumas, hoje não existe mais. Acabou, né? O visitei pessoal hoje tem lá. mais acabou. prazer de ir no dentista Hoje do acabou. que... Hoje é uma experiência muito mais completa. Cara, eu visitei lá a Espaço Orales, é um negócio totalmente tecnológico. Tem coisa lá que ele tem que não fazia ideia que existia, cara. E a tecnologia, como que ela tá, doutor? Assim, ela vem ajudando bastante aí no atendimento, no procedimento, Vem. e até para diminuir essa parte dolorosa da odontologia? Vem. É bom você ter tocado nesse ponto, Rodrigo, porque antigamente a odontologia ela era baseada fundamentalmente na... Obrigado. Eu vou na aguinha aqui. Beleza. Puramente na confiança. Então, você tinha lá um problema odontológico, tinha uma dor, alguma coisa assim, você ia no dentista, o dentista falava que você tinha um determinado problema, e você confiando nele, ok, pode fazer. E se o trabalho não tivesse doendo, não tivesse incomodando porque não tivesse alto, tivesse bonitinho, estava bem feito. O cliente não tinha condição técnica de avaliar a qualidade do serviço prestado. Hoje não. Não é que a confiança foi jogada de lado, não, mas ela foi elevada a um nível extremo. Hoje,
quando você chega a um consultório de ponta, você tem capacidade de fazer imagens dos seus dentes num aumento de 60 vezes. Então você está enxergando o problema. Eu não preciso mais te convencer que você tem alguma coisa. Você está vendo junto comigo. E se eu estou mostrando o seu problema num aumento de 60 vezes, eu também vou mostrar a minha solução num aumento de 60 vezes. Então, torna a confiança muito mais próxima. Olha lá, eu fui no consultório do André e ele me mostrou o problema que eu tinha e ele me mostrou a solução que ele deu e, ó, tá perfeito. Cara, você quebra todas as objeções que podem surgir. Então, você quebra todas as objeções. Então, você leva a confiança a um nível gigantesco. Exatamente. E aí, tendo isso, não tem por que você procurar outro profissional. Porque se eu sou bem atendido, meu problema é resolvido com excelência, se eu quiser mudar, eu vou arrumar dor de cabeça. Sensacional. Melhor ficar ali. Como que está a inteligência artificial nessa área? Já está aplicando? Já aí? está aplicada. Hoje em dia, em grande parte dos trabalhos, eu diria a maioria, né? Eu diria, aliás, 95% dos trabalhos a gente consegue fazer no fluxo digital. Então, por exemplo, eu não preciso mais fazer um molde da tua boca, que era uma das coisas mais desagradáveis, né? Aquela massa congelando na tua boca lá. Né? Então, eu faço um escaneamento dos seus dentes com um scanner intraoral e eu tenho um modelo em 3 dimensões da tua boca. Eu consigo vê-lo de todos os ângulos. No computador lá. No computador. E eu consigo, com isso, por exemplo, fazer uma previsão de como seria um tratamento ortodôntico para você. Ah, meus dentes são tortinhos, tal, mas como é que seria se eu alinhasse esses dentes? Tá aqui, ó, por inteligência artificial, ele faz uma simulação de como seria o resultado para aquele determinado tipo de problema que você tem. Seja diastema, que é o espaço entre dentes, mordida aberta, que é o que o Vini Júnior tem, né, com a boca aberta, que quem chupou muito dedo, chupou muita chupeta, dentes tortos, enfim, você consegue, por inteligência artificial, fazer uma simulação. Previsar o tempo também, mais ou menos? Dá para calcular mais ou menos o tempo aproximado. Isso depende de outros fatores, inclusive da resposta do cliente, né? Então, às vezes, um método aplicado em você tem uma resposta rápida e talvez o mesmo método no Rodrigo seja um pouco mais lento. Então, isso pode variar, mas o resultado final é muito próximo do que a gente imagina. Então, fica muito mais fácil de você visualizar onde você vai chegar. Então, te traz uma segurança de dizer, não, tá bom, eu vou partir para esse tratamento porque eu estou vendo que o resultado me agrada. E nunca vai ficar uma grata uma infeliz surpresa. Nossa, mas aí eu pensei numa coisa e me entregou outra. Não, te entrega exatamente aquilo que a gente prevê, né? É muito, muito legal. Por inteligência artificial. Legal. E o que você viu ultimamente assim, de mais inovador que pouca gente conhece, que surgiu? Então, eu tô na verdade, sou formado há 27 anos, né? E eu passei por essa transformação da odontologia. O que eu aprendi na USP, eu entrei na faculdade em 93, então estamos falando aí de 32 anos desde a minha entrada na odontologia. Então, o que eu vi a odontologia mudar nesses mais de 30 anos é fenomenal. Hoje, 95% das coisas que eu faço, não são conhecimentos que eu aprendi na faculdade. Porque o conhecimento já foi renovado. Técnicas mais delicadas, instrumentais mais precisos e mais resistentes, anestésicos de medicações mais eficientes em menor dose. Então, situações que antigamente traziam muito desconforto, hoje não tem. Por exemplo, antigamente tratamento de canal, você ficava lá 4, 5, 6 sessões e aquela vai, anestesia, põe curativo, volta e demorava. Hoje você faz tratamento de canal sem dor em uma sessão só. Uma sessão? Uma sessão só. Tá? Assim, salvo raríssimas exceções, onde tem muita contaminação, você não faz. Mas na grande maioria dos casos você faz numa sessão só porque você aproveita todo o potencial do ferramental que você tem disponível. Cara, é muita evolução. Eu nunca fiz, mas era uma coisa que eu vejo que a galera morre de medo, né, cara? Morre de medo. E é uma grande objeção. Para quem sofreu no passado, é uma grande objeção hoje. Aí quando você conta o que é, a pessoa ainda assim fica na dúvida. O medo impede as pessoas... O medo é um grande bloqueio. Uma carizinha vai... É um grande bloqueio.
Outra coisa, os procedimentos cirúrgicos, cirurgia de implante. Hoje em dia, uma cirurgia de um implante você faz em 15 Fica minutos. perfeito, doutor, o implante hoje em dia? Perfeito. Dura quanto tempo? 30, 40 Dura o anos? quanto a pessoa cuidar. Um padrão normal, essa pessoa. Isso Dura- aqui é bom para as pessoas saberem, né, cara? O Essas dura vezes o que quanto a passa fio pessoa- dental, escova direitinho, Então. vai ficar preservado o Então, implante. pela teoria, ele é feito para durar a vida inteira. Poxa. Agora, eu te pergunto, quem dura mais? Um Fusquinha ou uma BMW? É difícil, hein? Porque o Fusquinha ali é sem vergonha, não Fusquinha, quero. Mas a Fusquinha BMW dura, hein, é cara? feita com maestria. Depende do como do você, uso, né? você Também usa e como isso você aqui, a resposta cuida. é essa, exatamente. Você pode ter um Fusquinha 66, Mas bonitinho, tá andando, inteirão, é. tá andando, você cuida direitinho, esse carro vai durar muito. Muito, Você pode ter uma BMW 2020 toda depenada, toda destroçada, porque você fura o sinal, você passa em valeta, lombada, buraco, não cuida. Então, não é porque é mais caro ou mais barato, ou mais tecnológico ou menos, que vai durar mais. Isso também é um mito não, isso aqui é mais caro, dura mais. Não, depende muito de como você cuida. Então, a minha função é te entregar o trabalho executado na excelência, de maneira perfeita, e, principalmente, te orientar para manter esse cuidado, para manter isso o mais atualizado possível. Precisa da disciplina Precisa do da paciente disciplina do também, cuidado, né, cara? das revisões, das manutenções, para saber se está tudo ok. E isso é investimento em saúde. Isso é o mais importante. Investimento, o brasileiro tem uma cultura de não investir na prevenção. Mas a gente sabe que a prevenção é muito mais barata do que a correção. Em todas as áreas. Na área mecânica, na área médica, enfim. É muito mais barato você investir em prevenção do que você investir em tratamento, que é demorado, é chato, demanda Mais tempo, gastos. mais gastos. Tá? Então, isso aí, essa é a grande. Eu acho que esse é o grande lema da odontologia. É uma coisa para você pensar aí, ó, você que não está tendo disciplina nem de escovar os seus dentes, manter a sua saúde bucal, como que você vai ter a disciplina de empreender, de levar a sua vida para frente e sair desse comodismo, dessa vagabundagem? Então, acorda, berraco, disciplina é um ponto-chave aí para você. E a clínica oral está aí, ó. Maestria, todos os equipamentos, né? Cara, e que aí você precisa, você sem comentou... dor. Sem dor, Sem principalmente. dor, principalmente, sem medo. Você comentou segurança. dessa parte de mito, né, da odontologia, assim, eu acho que é uma das áreas que tem mais essa questão de mito aí, né, Nino? Muito. Que você já ouviu, assim, de coisa engraçada, Nossa. de mito aí nessa área? Bom, tem as lendas urbanas, né? Tem muita lenda urbana que fala, por exemplo, que dente do siso entorta dente. Isso aí não é verdade? Não é verdade. Olha, eu achava Não que é era. verdade. Falar, o meu dente do siso está empurra os nascendo, está outros. empurrando todo mundo para frente. Isso não é verdade, porque imagina que o dente do siso é um cara que está chegando na boca agora e ele vai encontrar só naquele lado dele 7 outros caras que já estão lá há bastante tempo e bem enraizados. Ele não consegue empurrar todo mundo para frente. Olha aí. E outra, você tem entortamento e apinhamento de dentes, que a gente chama, né? Em pacientes que não têm dente do siso. E aí, como é que você vai pôr a culpa no siso pelos seus dentes tortos se você não tem o dente do siso? Tá empurrando por baixo lá. Já ouvi isso aí. Tá Tá nascendo e começa isso, a tá empurrar. empurrando. Então, essa é uma lenda urbana também forte. Caraca. Ainda com o mesmo sujeito da questão aí, o dente do siso. Fala que um dente do siso é um dente que não serve para nada e que todo dente do siso deve ser extraído. Também é mentira. Porque o dente do siso ele é um dente importante, sim, quando ele está no lugar certo, fazendo a função dele. Então, aí tudo bem. Agora, se ele está no lugar errado, fazendo uma função errada, ou atrapalhando os vizinhos pela dificuldade de higiene ou pelo mau posicionamento, aí a coisa muda de figura. Então, não é que todo dente do siso tem que ser extraído. Também não. Eu tenho acho que 2, sei lá, 3. Eu tenho mesmo. Que também tem um que é bem torto, assim, eu até fui no dentista, ele falou, não, cara, você não tá incomodando, ele não tá Fica fazendo lá, não mal mexe, nenhum. né? Deixa aí, Então. tranquilo. Não precisa extrair. Não mexe. Isso no passado, não, todo dente do siso tem que ser extraído. Não, isso é mito. Aí, ó. Isso é mito. E a gente vive muitas vezes mais do mito. A maioria do povo vive muito do mito que na verdade. O mito se espalha mais, né? Ah, é. E você vê, igual, por exemplo, do siso. Eu achei, tem do siso, eu fico perguntando.
Tira ou não? Tá lá, deixa quieto, não tá atrapalhando em nada. Você sabe, Nino, que é engraçado que as histórias de tragédia são sempre as que ficam, né? É. Eu sou Mas especialista isso em certo, implante e cirurgia oral e odontologia do sono. E dente do siso é uma das coisas que eu mais faço. Eu parei de contar com mais de 5.000 dentes extraídos. Eu parei de contar porque já não tinha mais Dente, hein? necessidade. E engraçado que assim, ó, 70% das vezes a extração do siso ele é muito, mas muito tranquila. A gente tira em questão assim, de minutos e a recuperação é super boa, né? E a pessoa até esquece que tirou o dente. 20% dos casos são casos mais difíceis, que dão um pouco mais de trabalho, né? E que demandam um pouco mais de experiência. E 10% são aqueles casos difíceis, que esses aí só quem é realmente da área que deveria tomar a iniciativa de fazer. Só que por conta desses 30% de difíceis e muito difíceis, todo mundo leva a fama. Porque quem tirou o dente e não aconteceu nada, até esquece que tirou o dente. Mas aquele que demorou um pouco mais, ficou um pouco mais inchado, doeu um pouquinho mais, não só ele não esquece, Como ele passa. como ele faz questão de contar para os outros com Exatamente. riqueza de detalhes e requintes de crueldade. Então essas são as histórias que ficam, né? Então, quando às vezes a pessoa chega no meu consultório e fala, nossa, mas o meu pai, o meu irmão, um vizinho foi tirar o dente, o dentista levou 3 horas para tirar o dente, não conseguiu, teve que vir um amigo, fez força, botou o pé no peito para puxar. Essas histórias chegam para mim e assim, eu não posso, obviamente, dar risada por uma questão de ética. Mas eu falo que o dente do siso mais difícil, mais complicado que existe, ele tem que sair no máximo em 1 hora. Porque se em 1 hora o dente do siso não saiu, de 2 uma. Ou o dente do siso não sabe o que está fazendo lá embaixo, ou o dentista não sabe o que está fazendo aqui em cima. Né? Então, por mais difícil que seja o caso, por mais complicado que pareça, hoje em dia você tem tanto possibilidade, tanto de diagnóstico, você tem tomografias extremamente precisas que mostram exatamente como que está o dente, qual a curvatura da raiz e o que você tem que fazer para desviar aquele obstáculo, né? Já sabe tudo que você tem Que que você fazer já antes sabe de antes de botar a chegar mão perto. no cliente, você já tem na cabeça tudo que você tem que fazer. Então a cirurgia é super rápida. Hoje um dente do siso, o mais difícil, sei lá, em 20, 30 minutos no máximo, está fora da boca. E aí a pessoa fala, mas você tirou os 4 dentes de uma vez, ótimo, melhor, porque o pós-operatório você passa uma vez só, você toma medicação uma vez só. A cirurgia hoje é muito tranquila, muito rápida, muito atraumática. Então essa é uma lenda urbana que ficou, né? Que dente do siso, o cara vira o fofão, Acho o que é cara... uma das né? maiores, né, cara? Tem uma outra que eu vi uma vez que é escovar o dente com muita força pode desgastar o dente. Então, mas isso pode. Pode mesmo? Olha aí. É uma dúvida que eu tenho. Não desgastar, assim, o desgaste do dente não se dá pela escova, mas pela abrasividade do creme. Mas a escova, ela pode machucar a tua gengiva. Então, escovar com muita força nunca é legal. E usar o mínimo de creme possível. Essa também é outra... A mídia mostra pra gente, bonita, né? Propaganda... Encher a escova com A propaganda do creme dental era aquela coisa bonita, né? Parece uma minhoca com uma pontinha, faz até o biquinho, né? Aquele cheiro gostoso. Cheiro deixa a boca, gostoso, né? Então, aquilo... A abrasivo, né, indústria quer vender produto, então ela põe bastante. Na verdade, quem limpa o dente da gente é a ação mecânica da escova e do fio. Então, se a escova não passar na superfície do dente, como ela tem que passar, se o fio dental não passar entre os dentes, como ele tem que passar, não adianta nada. Você pode pôr quanto de creme dental você quiser. Então, aí você faz aquela minhoca bonita, né? Aí você leva debaixo da torneira e aquela minhoca cai na pia. É o universo te dando a chance de dizer, você está pondo muito, não faz isso. Aí você vai lá, insiste, põe mais um pouco e começa a escovar o dente. Eu vou lá na pia, pego cheio de doença, dá pra boca. Você escova o dente e assim, 2 chacoalhadas que você dá com a escova na boca já enche a boca de espuma,
te dá uma falsa sensação de limpeza, você já para de escovar. Então, além de tudo, você fez uma escovação menor. Eu tinha uma professora que falava isso na época da escola. Ela falava, vocês são idiota, não precisa nem de pasta, é só a escova que limpa o dente. Quem limpa é a escova e o fio. Se um dia você se encontrar na situação, putz, eu trouxe a minha escova, mas não tenho creme dental, não vou poder escovar o dente, pode. Pode escovar. Pode. E escovar com o dedo, assim, Em termos, adianta também, não, com o dedo não. Doença pra caramba. Em termos de limpeza, quem limpa mesmo é a escova e o fio. André, mas você não usa creme dental? Não, claro que eu uso. Mas eu uso um pouquinho, assim, um grãozinho de arroz, um grãozinho de lentilha. Porque ele facilita, a espuma facilita na limpeza, mas não é ela que limpa. E dá um gostinho gostoso na boca. Então não precisa de muito. Então, dos acessórios coadjuvantes, o creme dental é o primeiro que a gente pode reduzir bastante. Assim. Ô, doutor, e o enxaguante bucal, ele substitui ou não? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Também é Pra que um outro serve? mito aí. É né? outro mito, tá? Os enxaguatórios, eles, né, o marketing das empresas falam que ele mata 99% das bactérias, tal. Mentira, não mata tudo isso. Mesmo que matasse, não deveria, porque nós temos uma flora bacteriana bucal presente na nossa boca, assim como a gente tem a flora intestinal, que nos protege, né? Então é importante ela estar ali. Quando a gente escova o dente, a gente só evita que ela cresça demais, mas a gente precisa dessas bactérias ali, até para evitar o que nós chamamos de infecções oportunistas. Porque se a gente tem menos bactérias do que deveria, a gente abre espaço para a presença de outras bactérias que não são da boca. E aí é um problema, né? Então a gente precisa dessa flora bacteriana bucal controlada. Então eles não matam essa quantidade de germes que eles matam, que eles falam que matam, né? O que eles efetivamente ajudam é que alguns deles, não são todos, têm flúor na sua composição. E o flúor torna o esmalte da gente mais resistente. Veja, mais resistente, mas não invulnerável. Então isso significa que se você faz o uso do enxaguatório e não escova direito, você vai ter cárie também. Só vai demorar um pouco mais, porque o esmalte é mais resistente. Mas você vai ter cárie também. Acho que ele é mais para dar um gostinho então bom ali, né? E tem a perfumaria da coisa, né? aroma do que O qualquer- gostinho de menta, de tutti-frutti, de hortelã e assim por diante. Então, o enxaguatório, ele é essencial na higiene bucal? Não. Ele é um coadjuvante. Então, a gente não pode falar, não, eu vou escovar mais ou menos, depois eu faço um bochechinho. Não. Ele não vai complementar a tua escovação. Pode usar? Pode. Mas escolha um que contenha flúor e que não contenha álcool na sua composição. Isso é mais importante. Então, seguindo essas recomendações, você pode usar, né? O Nino tomava enxaguante bucal para ficar Aquele doidão. americano que o pessoal põe álcool aqui, eu não tinha aqueles. Você tomava enxaguante Colocava o enxaguante direto. aqui, bebia. Mentira, ó. Vai pra balada, eu lembro. Você Eu sabe lembro que, disso aí. você sabe que teve uma questão laboral forte, porque teve, não vou citar nomes, mas empresas grandes que, preocupadas com a saúde bucal dos funcionários, punham nos banheiros da empresa rolo de fio dental na parede e aquelas bombonas de enxaguatório. E o álcool, como ele é desidratante, daquela sensação, né? Frescor, né? Então, mas os funcionários que tinham problema com alcoolismo começaram a beber enxaguatório. Olha. Então foi um Ele não problema desacredita. sério. Ele não Foi um problema desacredita. sério. Eu não acredito, já ouvi falar disso aí que tem gente Cara, que... esse Então pessoal que aí bebe é um problema, cara. tiraram de circulação. Então assim, ó, na dúvida, não use com álcool. Deixa eu ver se dá. Com uísque, Vai né? dar uma refrescância Dá, boa. lógico que dá. A gente é Dá, doutrinado a pensar o que é verdade, né? Frescor na boca, limpeza, vai falar com alguém. Eu, por exemplo, eu acordo de manhã, eu aprendi... Isso que a gente está falando aqui, devia ter posto nas escolas, porque antigamente nas escolas a gente fazia o gargalo. Eu fui no parquinho. Tinha flúor, ele dava um copinho de flúor. verdade. Eu acho que isso adiantava assim, mesmo naquela época. Funciona. Eles davam um flúorzinho, era ruim, aí mandava a gente fazer gargarejo, verdade, né? Tinha isso Toda aí, né? semana tinha isso. Você sabe que tem uma vertente aí contra o flúor, né? Tem. Uma vertente forte. Que o flúor é tóxico, o flúor leva a uma série de problemas hormonais, etc. e tal.
A diferença entre medicamento e veneno é a dose, né? Dose. Então, assim, a gente teve uma virada muito importante. Assim, é nítida a diferença quando houve a fluoretação da água de consumo. Antes da fluoretação, a gente tinha uma incidência de cárie muito alta, uma prevalência de cárie muito alta, e depois que passaram a fluoretar a água de abastecimento, essa situação diminuiu bastante. Caramba, né? legal. Eu não sabia que isso atenuava, não. Muito. Flúor era só para muito. mais manter a água mais limpa, menos problema. Não. Tem uma Também, né? tem uma série de benefícios, mas odontologicamente falando, é o que eu falei, o flúor deixa o esmalte do dente mais resistente. Né? Então, quando você... outro mito é a história de que a gente aprendia na infância, e até de maneira lúdica, que a cárie ela era como se fosse um cupim que comia o dente, né? Uhum. E a ação da cárie não é direta. A cárie não se alimenta do dente. A cárie, a bactéria da cárie, ela se alimenta de tudo aquilo que a gente come, tudo aquilo que a gente bebe, e o subproduto delas, ou seja, o xixizinho, o cocôzinho da bactéria, Bate ali. ele é ácido e ele corrói o esmalte. Ah, olha só. Então não é de maneira direta, né? Então a cárie não come o dente que nem o cupim come a madeira. Ela caga no seu dente e é o que estraga. Ela As crianças fazem cocô. ela faz o cocôzinho, o Isso não é xixizinho delas. Escala didática, E Rodrigo. aquilo Pô, corrói o dente. Caraca, E a gente tem na boca mecanismos, né? A saliva é uma solução tampão de tentar neutralizar esses ácidos e remineralizar o dente. Então a cárie, na sua fase inicial, ela é reversível. Ela é reversível. A partir do momento que fez o buraquinho, aí não é reversível mais. Aí fez o buraquinho, não tem mais como. Mas no início de desmineralização do esmalte, ela é reversível. Então é por isso que a gente vê. Então aí- o flúor ajuda nisso, né? Ajuda não só na dureza do esmalte, como também na remineralização do esmalte. Agora eu entendi porque tem aquelas pessoas que tem aquele hálitozinho de banheiro de rodoviária, né? Cocôzinho Então, já no- entendi. Mas é das isso mesmo. bactérias. É Cara, isso que mesmo. legal. E das histórias bizarras, assim, doutor, que você já pegou? Já teve algum paciente que já limpou os dentes com alguma coisa muito estranha? O que já aconteceu lá? Ai, não Mas quero escutar tem- essa história, não. Tem uma história muito curiosa. A gente tem por hábito, nas consultas de rotina, passar um produto para evidenciar a placa bacteriana. Tá? Porque o esmalte da gente ele é totalmente mineral. E o mineral não tem nada sobre ele. Então você passa um evidenciador e se o esmalte está limpo, ele não pega nada. Mas se tem placa bacteriana, ele fica todo manchado, independente da cor. Tem uns que são azul, outro amarelo, enfim. Eu gosto de usar azul de metileno, então ele fica azulzinho. E aí tinha uma paciente que tinha assim, um problema gengival importante, né? Ela era paciente da minha esposa, conjunto, né? Eu tratava a parte clínica dela e minha esposa a parte gengival dela. E aí ela vinha com um intervalo muito, muito curto de tempo, assim. A cada 3 meses ela vinha porque ela tinha realmente uma dificuldade de fazer a higienização correta. E minha esposa sempre orientando, né? Aí um dia ela chegou e falou assim, doutora, hoje a senhora pode passar esse azul à vontade, porque a senhora vai ter orgulho de mim. Deu um trato. Não vai ter nada. Ela falou, poxa vida, que bom, finalmente, vamos ver como é que tá isso aí, né? Sentou, tal, pôs ela na cadeira, passou o azulzinho, pá, tudo azul. Ela catou o espelho e falou assim, mas olha aqui, dá uma olhada, mas você falou que ia estar branco, está tudo azul. Ela olhou assim com uma cara de decepção, falou, mas doutora, mas como assim? Eu tinha certeza que estava tudo limpo, eu escovei o dente com veja. Ai, Jesus Cristo. Mentira. Ela falou, oi, como assim? Minha Com veja. Eu falei, mas não podia? Eu falei, mas tá doida, veja, é um produto químico, vai queimar tua gengiva, vai ter... Ai, Não, doutora, caiu do pelo amor de estômago aqui, né? Deus. Ela fez isso Veja. mesmo? Fez é o isso. desespero às vezes, né, doutor? É a ignorância no sentido do não conhecimento, não conhecimento, é ignorância. né? Ela quis tanto... Caraca.
quis tanto Surpreender vocês surpreender também, né? a Ó, gente, tô né? E fazer obedecendo. direito que não se ligou. Ué, se tira a gordura suja do fogão e da É pia, por que não vai óbvio, tirar é a óbvio que vai sujeira limpar do o meu dente. dente, né? Mas escova o dente com veja. Lembrei também, deixa eu falar aqui. Você falou assim, não é mentira. Olha pra você ver como os grandes meios de comunicação, como grandes meios, uma vez, o Fantástico exibiu uma matéria. Não, porque é cancerígeno, creme dental. Uma vez falando, olha isso, que vergonha. Que era bom com sabonete, gente. Eu conheço gente Sabonete? com sabonete, escovar os dentes. Dá certo? Criticaram isso. Eu acho que não, deve ter soda. Eu não sei se sabonete tem soda. E eu vi gente falando, e virou um maior comentário, que não tomava mais isso, que não sei o quê. Eu vi um amigo meu, não vou falar não, falar, eu tô escovando com sabonete. Por Jesus Cristo. Você viu o negócio que eles falaram? Da câncer da pasta. Falei, poxa, falou, Rede Globo de televisão. Olha como a gente aprende, cara. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas desinformações, né? Desinformações. Porque o conhecimento, ele tem que ser difundido. Mas, hoje em dia, a gente está no auge aí das fake news, etc. Mas isso acontece há muito tempo, essa desinformação. Você soltar uma informação não relevante ou não precisa, né? É tão perigoso quanto você não fala nada. Então, às vezes é melhor não falar nada do que falar besteira. A gente tá na era do sofismo, é aquela mentira com cara de verdade. Não é verdade, você vê aqui. Aí você bota alguém de aventalzinho, influência, com cara, né? E pronto, Isso vira pega, verdade. acabou. E é um problema. Mano, mas que E loucura. quanto como mais vejo. mentira lá fora, mais problemas dentro do seu consultório, né? Então, aí eu tenho mais trabalho para desmentir o que foi dito, né? É isso aí. E vamos sair dessa área técnica um pouquinho, falar com o senhor aqui, legal, que o senhor foi... O senhor não trouxe malária pra gente não, né? Oi? Ele foi O lá quê? pro Xingu, cara. Ah, não. O senhor vacinou... tá com malária, cuidado. Febre amarela. Febre amarela. Como Mas que isso aí foi Você depois que teve formou, prevenção? Então. Mas era a novo. gente tem que tomar vacina contra a febre. Malária não tem que foi vacina, essa né? experiência aí? Que Mas teve febre alguma coisa amarela foi- engraçada? O índio escova o dente, mano? Eu nunca imaginei um Então, índio é escovando o engraçado. dente. Você sabe que... olha como é curioso isso. A gente era um projeto... Primeiro era um projeto privado, depois a faculdade acabou ajudando nisso. Foi um grupo de alunos e depois recém-formados, né? Para atender comunidade indígena. Então, nós fizemos ali a parte do Mato Grosso, na beira do Araguaia, depois fomos para a parte do Xingu, enfim, para atender comunidades indígenas. Fomos por alguns anos seguidos, né? Primeira vez que nós fomos, a gente atendeu poucas comunidades, mas à medida que o nosso atendimento foi ficando conhecido e nós voltávamos anualmente, foi tendo maior repercussão, né? A gente chegou a atender mais de 3 mil indivíduos em 4, 5 dias. Caramba. É bastante gente. Muita gente. E lá eles têm muito problema, porque eles têm o acesso ao açúcar, mas eles não têm tanto acesso à higiene bucal. Então você pegava, por exemplo, as pessoas de muita idade que eram mais tradicionais, você vê que elas tinham todos os dentes, ainda que desgastados, porque eles usam uma farinha de mandioca muito grossa, parece uma brita, assim, parece uma pedrinha, chama farinha de abrasivo puba. demais, né? Chama farinha de puba, muito abrasiva. Então você via assim, parece que alguém pegou um esmeril ou pegou uma grosa e foi lixando. Então eu peguei um senhor já bem em idade, assim, ou pelo menos aparentava ter bastante idade, tinha todos os dentes, mas parecia que alguém tinha lixado tudo. Mas todos os dentes lá, e saudáveis, assim. E já os mais novos, que já comia açúcar e tinha, né, muita cárie, assim, então a gente tinha muito pouco recurso de tratamento, né? À medida que a gente foi indo, foi tendo mais ajuda, a gente foi conseguindo ajudar melhor esse povo. Mas foi muito legal, assim, uma experiência grande, né? incrível. Uma experiência incrível. As escova com pelo de onça. E eles devem ter planta, né? A gente teve muito patrocínio, assim, das lojas de material odontológico, mesmo das empresas. Então a gente levou muita coisa, deixou muita coisa lá, né? De creme dental, de escova, a gente orientava bem. Então. Legal trazer o conhecimento, né? Porque aí, a partir daí eles... Sim. eles Então a conseguem- gente fazia o atendimento e a conscientização, né? Isso foi em que ano mesmo, senhor? Isso foi final dos anos 90. Nossa. 97, Bem jovem isso aí, 98.
Cara, e essa parte, eu pensei em animal agora, essa galera hoje em dia que adota o pet ali como se fosse um filho, né? E beija, e o pet lambe a boca. É doença tem, né? E já ouvi gente que escova o dente e escova o dente do cachorro. O que você já pegou disso aí? Cara, o cachorro lambe a caceta, essa é outra vem história lamber a engraçada. boca. Você tá Já maluco. não. Essa é outra história engraçada. Uma das, né? Tem tantas. Uma vez, uma cliente da minha esposa, porque como ela cuida dessa parte de gengiva, enfim, de tratamentos gengivais, periodontais, e ela faz a parte do retorno, da manutenção dos clientes. E um dia, uma senhora, assim, bem educada, assim, sabe? Com uma posição. Então, não era uma pessoa ignorante, era uma pessoa destruída e tal. Contou que usava a escova dela para escovar o dentinho do cachorro. Ai, cara. A escova pessoal dela. E a minha esposa falou, mas, dona fulana, Não dá, mas não pode. Não, mas o meu cachorro é limpinho. Mas não pode, isso, né? Tem bactérias na boca do cachorro. Não, mas a minha não sai de casa, é só dentro de casa, não tem problema. Ela não se convencia que era um problema para ela. Ela só foi se dar conta quando a minha esposa falou, então, mas acontece que a bactéria da boca da senhora faz mal pro cachorro. É? Aí ela parou. Nossa! É louco, né? Você humaniza demais o bicho a esse Bicho, ponto, tem né? que ter amor, mas tem que ter cada um viver a sua, Não né, deixa mano? de Não ser deixa cachorro, né? Cara. Outro dia eu vi uma entrevista daquele Richard Rasmussen, Sim. e ele falava que sobre maus tratos a animais, né? E ele falou assim, o maior maltrato a animal é tratar ele como gente. Eu já Animal vi tem ele que ser falando tratado como animal. Ele não vive a natureza dele, seria Não, isso, né? isso não significa que você tem que bater, tratar, não. Não. Mas você tem que tratar cachorro como cachorro. Cachorro, Você não tem que exatamente. humanizar o cachorro, ou o gato, ou o que quer que seja. E essa aí escovava o dente com a escova dela. Você teve que inverter as coisas. Não usa isso pra matar o Enquanto eu não cachorro. invertia, enquanto eu não Ô, invertia tô o matando o problema... cachorro. O que falta não é arrancar o dente do juízo. O que falta é arrancar a falta de juízo dessa galera. É É isso aí. problema amor demais, de né? Deus. É problema pra caramba. É muito problema pra... Cara, doutor, a gente tem um quadro aqui que chama Recados do Coração do Berraco. Aqui os berracos, eles podem mandar recados para aquele funcionário querido e aquele recado direto que a CLT não permite. Então a gente muda aqui o nome do empresário, do berraco, para ele poder mandar um recado direto para o seu funcionário querido. Se você quiser deixar um recado aí para os próximos episódios, a gente manda aí para você. Fica tá? à vontade, doutor. Tá O bom. recado de hoje aqui é do berraco Chacal da Vila Gerte, que manda um recado para sua funcionária, a Babalu de Cemitério. O recado é o seguinte: Babaluzita, você até que vende bem, é simpática, tem carisma, mas porra, escova essas tampas de bueiro que você chama de dentes, minha filha. Dá pra sentir a caatinga da sua boca lá da calçada da empresa. Seu bafo é tão insuportável, num nível, que prefiro falar com você no WhatsApp via mensagem, nunca áudio. Que azar te contratar na pandemia. Abraço. Na pandemia. Deve ser por causa da máscara, Nossa. né? Não tinha sentido o hálito ali. Tá mandado o recado aí, o Chacal da Vila Gerte. E você que quer mandar um recado aí pro seu colaborador, seu funcionário de forma anônima, manda pra gente aí no direct, inbox, que a gente divulga nos próximos episódios. Chacal, manda a Babalu pra mim que eu dou um Manda lá jeito pro nela. Tá? Espaço Orales, né? Pelo jeito, ainda vou conhecer essa independente. Eu quero conhecer. E é esse- engraçado isso, que as pessoas, elas disfarçam, dizendo que não, é que hoje eu não comia, tô com problema no estômago e tal. Não, não é. Só 5% da halitose, né? Que é o nome científico para o bafo. 5% tem causas não odontológicas. Então, assim, a pessoa que é diabética, ela tem o que a gente chama de hálito cetônico, porque ela exala componentes, né, por causa do metabolismo do açúcar, e as pessoas que têm refluxo também. Mas isso é muito pouco. 95% do mau hálito vem da boca,
vem de Sujeira sujeira, mesmo, não é? sujeira acumulada e não tratada dentro da boca. Uma vez eu contratei uma gerente da loja e até então, assim, nunca tinha percebido nada de mau hálito. Mas aí começou a passar um tempo, as vendedoras começaram a falar pra mim, falaram, Rodrigo, meu, tá complicado lá, né? A menina tá, o mau hálito tá Coisa demais. grave, né? E aí eu comecei, tipo, ficar mais próximo ali e eu percebi, nossa, era um negócio absurdo. E eu falei, cara, como que eu vou falar um negócio desse pra ela? Dar um feedback desse? Não dá. E eu Ruim, né? fiquei, cara, Desagradável. dias. Só que aí Então, era um negócio que desagradável. era um problema, porque ela atendia cliente também, ela estava próxima, ela era a líder. E aí eu fiquei estudando, assim, como dar um feedback desse, cara, mas eu tive que dar. E eu falei, assim, de uma forma bem tranquila, eu falei, ó, é pra te ajudar, né? Pô, tá causando um desconforto que pode te prejudicar. Eu preciso saber, talvez, se tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar. Talvez você está passando por alguma situação ali de saúde, né? Que pode estar causando isso. Trouxe um monte de coisa assim. Até que ela falou que estava com um problema ali, estava fazendo um tratamento. Enfim, mas eu sei que depois melhorou muito, depois do feedback ali. Sim. Eu sempre falo que mais vale um não bem falado do que um sim entalado, né? Cara. Então, a gente tem que achar um jeitinho, mas tem que falar. Tem que falar, porque... A pessoa não é uma percebe questão de muitas saúde. vezes, né? É uma questão de saúde e, obviamente, acaba se tornando uma questão ambiental, né? Isso interfere entre os colaboradores, quando você tem Demais, times que trabalham juntos e tal. E atendimento ao cliente, ela era direto com o cliente. Então, isso influencia. Imagina, é como eu, por exemplo, na Espaço Orales, todos os funcionários passam pela manutenção, né? E são tratados e tal. Porque já pensou, você chegar numa clínica odontológica e a recepcionista tem bafo. E também o Dá, dentista é tá uma de cárie. cara ali, né? Então. Complicado. Então, nós, internamente, a gente se cuida, né? Óbvio que eu não consigo cuidar dos meus dentes, mas nós nos cuidamos entre si para que a gente dê o exemplo, né? Então, nós somos vitrine daquilo que nós vendemos, né? Doutor, muita gente vê o dentista como o profissional da saúde ali somente, mas tem um empreendedor por trás, né? Como que é isso daí? Como que é empreender nessa área? Cara, empreender no Brasil já é difícil por si só, né? Nós comentamos aqui no início do podcast que a odontologia do Brasil é a melhor do mundo, e é realmente. Só que nos ensinam a parte técnica. Mas a gente tem que pensar que a odontologia é, além de tudo, um negócio. Então, hoje, você ter um consultório, ter uma clínica, você tem que ter gestão. Você tem que saber os seus custos fixos, tem que saber seus custos variáveis, o que você tem que fazer para poder investir no seu negócio, poder sempre estar com a manutenção em dia de tudo, toda a parte burocrática, né? Eu sempre falo que é importantíssimo isso, infelizmente meus colegas, né, de profissão não entendem ou não praticam, separar o que é dentista do que é o negócio, né? Não misturar finanças pessoais com finanças da empresa, né? Não botar tudo num balaio só, porque você tem que ser organizado e você tem que ter gestão. Você tem que saber exatamente quais são os procedimentos que mais te dão retorno, qual que é o teu core business, né? Falando difícil, mas qual que é o teu principal produto, né? Aquele que mais te traz rentabilidade. Porque quem atira para todo lado não acerta nada, né? Então, foca naquilo que você faz que tem maior retorno ou que atinge o maior número de pessoas possível, né? Não adianta você ficar investindo tempo e dinheiro em algo que não vende, o que não traz retorno, né? Então, melhora o teu serviço, melhora o teu produto, ouve teu cliente, é importante. Eu faço um exercício semanalmente que é sentar na sala de espera da minha clínica e ficar olhando para ver qual que é a visão que o meu cliente tem do meu espaço.
E, ó, será que tá sujinho ali? Não, a lâmpada Viu tá que tá queimada. defasado, O que eu precisa. posso melhorar aqui? Qual que é a A experiência? visão empreendedora ali, né, no negócio. Sentar na cadeira do meu cliente. Tem uma história engraçada. Um dia, eu não tinha clínica ainda, eu trabalhava... Foi logo no início de carreira, eu trabalhava para outras pessoas. Um paciente olhou para mim e falou assim, André, por que uma é verde e outra é branca? Eu, oi? Como assim uma verde? André, por que uma delas é verdinha, a outra é branca? Eu falei, cara, eu não entendi. Eu não tô... Comecei a olhar assim, ele estava olhando a luminária. E essas lâmpadas fluorescentes, né, de tubo, a pontinha delas, uma era verdinha e a do lado, que estava na mesma luminária, era branca. Você não reparou? O cara tava olhando isso. Porque ele estava deitado olhando para cima. Porque era a visão que ele tinha como paciente. E eu nunca... Eu vou atender e olhar para cima? Eu não fico olhando para cima, né? E aí eu falei, caramba, olha a perspectiva do cliente, o que ele enxerga e que eu não enxergo. Eu falei, então ele vê coisas que eu não vejo. Então, enquanto eu não me puser no lugar dele, eu não sei o que ele pode estar sentindo. Se Então, deixar uma teia de aranha lá em cima, o cara tá olhando e você não tá vendo. então eu uso... nós temos banheiro tanto exclusivo para pacientes e o banheiro da equipe, né? Eu uso o banheiro do paciente para ver se está tudo arrumadinho, né? Eu entro lá, eu sento na cadeira do cliente, eu fico olhando para cima para saber se O que acontece, né? o que acontece, né? A gente tem detector de fumaça, né? Obrigatório pelo corpo de bombeiros e fica piscando uma luzinha verdinha. Aí um dia um cliente perguntou, André, mas por que está piscando vermelhinho? Aí eu, na hora, vi e tal, já acionei a secretária, eles estavam fazendo um teste nos detectores do prédio todo, o cara lá na percebeu recepção. ali. E o cliente viu, porque estava olhando para cima, ele viu, piscando Vermelho chama verdinho, atenção, de né? repente Verdinho começou a ali, piscar. vermelho Mas é é- um LED Tá comendo. muito pititiquinho. Ele percebeu. E ele viu. Eu falei, então a gente tem que ter cuidado. Então, ser empreendedor, Rodrigo, é você estar atento a todas essas situações. É a experiência do cliente, é você como gerir a tua mão de obra, porque gestão de pessoas é difícil. Gestão de Complicado. pessoas é muito A gente complicado. fala disso hoje, né? É bem complicado. Então, você vê, ó, o coitado do chacal da Vila Gerte aí, tinha funcionária. Então, você gerenciar a diferença entre as pessoas, né, o conflito entre elas é difícil. Você fazer a gestão financeira e estratégica do teu negócio, E é que nem você comentou, é uma coisa que você não aprende na faculdade. não aprende. E você comentou que fez Não USP, aprende. né? A USP tem aquela fama da galera ser mais Paz e amor. paz e amor, né? Mais canhoteira. Tem Não, muito- mas isso é só nas áreas de humanas, tá? Humanas, Só nas Na áreas de história, humanas. na não. saúde, não. Saúde não, não. né? Mais história, Não. professor de história Não, e humanas. É não, verdade, na é. parte de humanas. Na Pô, parte de legal. exatas e biológicas, não. Mais um conhecimento. Tanto que a gente, assim, toda vez que tinha lá greve de funcionários, greve de professores tal, Vocês é sempre circulavam pra pessoal pegar. de humanas, assim, Entendi. a grande maioria. Boa. Eu estou falando de 30 anos atrás, né? Mas as áreas de exatas, poli, economia, raramente aderiam, e as de biológica também nunca aderiam a Saiu, isso. né? Era difícil. Então a gente nunca teve problema com piquete na porta Parou, da tá vendo? faculdade para entrar e... Não, isso a gente Por nunca isso tem teve. excelência, não perdeu tempo. Isso Não, exatamente, não perde mas tempo. O problema começou lá atrás. Aí, Isso que eu ia falar, a maioria da galera da sua época ali tá bem, empreende Ah, hoje sim, também? sim. É. Quem se manteve na profissão Continua está sofrendo, voando, né? voando alto, né? Porque teve conhecimento técnico, né? De primeiríssima linha, e um bom treinamento. Meio E estratégico. quem fez gestão tá no top de linha. É uma área boa ainda hoje em dia para empreender, porque dá a impressão de que tem, assim, muito, o mercado é gigantesco, mas tem muita gente atuando também nessa área. Tem muita gente, mas infelizmente, assim, com esse boom de faculdades que teve, a qualidade do ensino caiu muito. Então você tem uma enxurrada de novos profissionais no mercado a cada ano, mas cada vez mais despreparados. Isso é um problema, porque
Por exemplo, hoje você tem uma galera de 20 e poucos anos, né, que está saindo da faculdade, tem uma visão glamurosa da odontologia, hoje está muito em moda a harmonização facial, lente de contato, etc. Que dá dinheiro, mas é um dinheiro momentâneo e é um dinheiro que tem consequências, né? E a galera que tá já bem estruturada, tal. Daqui a pouco esse pessoal daqui já não está mais no mercado. É um problema, mas é uma oportunidade também, né? Para quem é um bom profissional aproveitar Então, esse gap que então, tem. Né? Então você tem que escolher sempre o caminho do conhecimento e da ciência. E, assim, da transparência. Se você não for um cara que conta exatamente para o teu cliente quais são as tuas dificuldades e o que você entrega, você tem que ter isso muito claro. Porque senão o que você ganha você devolve com processos, com indenização, etc. Isso é caro. Boa, Andrezão. Isso é caro. Aqui no Acorda Berraco, você tem a oportunidade agora de dar uma porrada aí na galera que está assistindo, mandar aquele recado direto para o pessoal que quer talvez empreender nessa área, mas ainda está meio encostado, fica sempre pensando no futuro e nunca age, né? Então, dá uma porrada nessa galera aí, manda um recado direto para eles ali. Bom, para quem quer empreender, primeira coisa, essa frase a gente ouviu há uma semana, achei demais. Quem não tem atitude, dorme com vontade. Então, se você quer empreender, vai para cima, mas vai estudar. Vai estudar gestão, vai estudar empreendedorismo, tem um monte de ferramentas para isso. Eu não tenho nenhum vínculo formal e também não tenho nenhum problema de falar que o Sebrae é um grande parceiro, porque ele é uma instituição sem fins lucrativos, mas que tem como objetivo principalmente ajudar você a empreender. Então ele traz muito conhecimento, muitas ferramentas para isso. Né? Então, e agora a principal porrada é a seguinte: se você trabalha para alguém, não ache que esse cara é o vilão da história. Por quê? Esse cara é o cara que aposta tudo, esse cara é o cara que bota o dele na reta, é o que investe para que você tenha trabalho. Então, esse cara deve ser respeitadíssimo. Porque hoje em dia no Brasil, o empresário é vilão. É o cara que ganha dinheiro em cima do trabalho coitadinho dos outros. Mas se não é ele para estar lá e criar a oportunidade, ninguém tem essa chance. É isso aí. Então, ele é o primeiro que põe e o último que tira. É o verdadeiro berraco. Esse é o Cara berraco. guerreiro. O empresário no Brasil é o berraco master, cara. Ele é o berraco raiz. Exatamente. Porque esse cara, ele tem que ser valorizado. A gente não tem noção do alcance, o quanto de benefício um empresário traz para as famílias dos funcionários dele. É isso Se mesmo. você acha que o empresário é o cara vilão, encerra o negócio, demite o funcionário, vê o que essa família vai achar sem o salário. Exatamente. Entendeu? Eu penso mesmo. E para o cara que está trabalhando, tá bom, o que você está entregando? O que você está entregando? A gente fala de direitos e deveres. Na verdade, essa frase está errada. A frase não é direitos e deveres. A frase deveria ser deveres e direitos. Porque você tem que primeiro fazer o teu para depois ter a direito. contrapartida. Então, enquanto você não fizer o seu dever, você não tem direito de cobrar o seu direito. É isso mesmo. Esse é o recado. Concordo plenamente. Que papo sensacional, Andrezão. Cara, sensacional. Se o pessoal que quiser te encontrar aí nas redes sociais, conhecer seu trabalho, como que faz aí para te achar? Bom, eu estou no Instagram, @espaçorales, no Facebook também, ou www.espaçorales.com.br. Eu estou no centro de São Caetano do Sul, contamos com uma equipe multidisciplinar, cada um atuando na sua área. Nós conseguimos atender todas as especialidades da odontologia com excelência, time de primeiríssima qualidade,
com tecnologia, principalmente com transparência. Então, a pessoa que vier tratar conosco, qualquer demanda que ela tiver, desde a mais simples até a mais difícil, eu brinco que a gente atende de mamando a caducando, todo mundo a gente atende. Então, a gente atende desde criança até idosos e todas as demandas. Então, pode ter certeza que tudo que a pessoa precisar, a gente consegue entregar e acima das expectativas dela. Boa. Isso aí. Gostou, Nino, do papo de hoje? É, cara, papo da hora. O papo da odontologia é interessante, bastante. Legal, cara. E para você que acompanhou, curte aí, compartilha, segue a gente, assina o canal e a gente se vê aí no próximo Acorda Berraco. Valeu! Obrigado.